Bom dia, tudo bem? Eu tô aqui, eu vou preparar o meu almoço e sobrou ovo, né? Sobrou ovo, sobrou shiitake. Então, eu quero fazer um pudim salgado japonês chamado chawanmushi, que eu adoro, tá? Então, eu vou mostrar para vocês os ingredientes. Bom, para o chawanmushi, que é um pudim, eu vou usar 2 ovos aqui, que são os ovos que sobraram da refeição de ontem. Então, vou usar 2 ovos. E aí, eu vou usar como recheio, né? O salmão, aqui é o salmão carpaccio, que eu comprei já faz um tempo e eu detestei, porque o salmão congelado e depois descongelado na forma de carpaccio, ele perde toda aquela textura firme e aí ele fica uma coisa realmente bem ruinzinha. Então, eu vou usar esse carpaccio de salmão para fazer o chawanmushi, porque aí vai cozinhar e não vai fazer muita diferença. O carpaccio de lagarto funciona bem, comprando congelado, mas o de peixe não fica legal. Fora que é caro, né? É bem caro. No recheio também eu vou usar o meu Ora Pronobis aqui, tá? Que eu peguei do quintal. E aí eu vou usar como uma graça, né? Fazer uma decoração, eu vou usar a minha folhinha de erva cidreira, tá? A erva cidreira vai dar também um aroma cítrico, né? Que acredito que vai ficar interessante. Vocês podem fazer esse tipo de graça, né, no seu chawanmushi usando salsinha ou usando casca de limão siciliano bem fininho também, que fica bem legal. Então, aqui tá o meu shiitake. Gente, ainda sobrou shiitake, tá? Ainda dá pra fazer mais uma omelete grande de shiitake. Então, tá aqui o meu shiitake, que eu vou usar então como recheio. E aí, eu preciso de um caldo, tá? Eu vou misturar o ovo com o caldo. O meu caldo eu vou fazer então com hondashi, tá? Que é o caldo de peixe bonito. Ele é pronto, industrializado. Mas vocês podem usar caldo de legumes ou caldo de carne, o que vocês quiserem, tá? Aqui são os cabinhos do shiitake, que também dá sabor no caldo. E eu vou usar aqui uma colher de sopa de alga wakame. E a alga wakame, ela rende bastante quando ela é reidratada. E aí eu vou usar a alga wakame reidratada também como recheio. Aí vou precisar de potinhos, né? Potinhos, eu vou usar xícara, um ramecan, para eu montar, né, o meu chawanmushi. E esses potinhos, eles vão ser cozidos no vapor. Então, vamos montar então, vamos fazer o meu chawanmushi. Bom, então numa panela eu vou acrescentar aqui uma xícara de água, tá? No meu caso eu coloquei aqui uma caneca, né? Vou colocar uma caneca de água. Eu vou colocar então o meu hondashi, tá? Meu hondashi. E vou colocar então os meus cabinhos de shiitake, tá? Shiitake dá muito sabor também, ele tem um sabor que dá para fazer caldos bem legais. Então eu vou colocar minha alga wakame e aí eu vou então acender o fogo, tá? Aí eu vou mexendo até levantar uma certa fervura e o wakame hidratar e o meu shiitake então soltar o sabor, tá? Então, esperar mais alguns minutinhos, logo o caldo vai estar pronto. Bom, enquanto esfria, né, o meu caldo, eu vou então branquear o meu Ora Pronobis. Branquear é passar numa água fervente por pouco tempo e depois fazer um choque térmico, né, colocar numa água gelada. Vocês podem usar como vegetais, pode colocar também o espinafre, que fica muito gostoso,
tá? Pode colocar também, tem vários vegetais, tá? É a gosto, tá? Mas sempre procurem colocar ele branqueado para não soltar água, tá? Então, assim você vai garantir, né, que o seu pudim não vai ficar aguado, tá? O meu carpaccio de salmão começou a descongelar e começou a soltar água, né? Então, o que eu tô fazendo? Eu vou retirar essa água, né, e deixar o carpaccio mais sequinho, porque a água do descongelamento estraga qualquer receita. Então, enquanto eu vou fazendo o branqueamento, eu vou então cuidando do carpaccio de salmão. Bom, tá aqui o meu Ora Pronobis já. Ficou alguns minutinhos, tá? Pouco tempo. Como o Ora Pronobis é um vegetal duro, é até legal deixar mais um pouquinho para ele ficar um pouco mais macio, né? Acho que agora já tá bom. Se for vegetais assim mais delicados, né, como por exemplo o espinafre, então é legal deixar menos tempo, tá? Então não ultrapassar aí de 2 minutos. Então tô dando aqui o choque térmico, né? Tá na água gelada com os meus gelos artificiais e pronto, já tá no ponto, tá? Ele não tá muito molenga, tá? Mas não tá duro, esse é o ponto ideal, tá bem? Se ele entrar muito duro lá no pudim, a textura dele pode ficar ruim durante o cozimento, porque o cozimento é a vapor, e ele pode soltar muita água. Então, para evitar isso, a gente dá um branqueamento, então, no Ora Pronobis. Bom, o caldo já tá fervendo bem, e aí vocês podem ver como o wakame, né, a alga, olha como ela ficou. Ela hidrata e rende bastante, tá? Então, vou desligar o fogo aqui. Vou esperar esfriar. Enquanto isso, eu vou preparar o ovo. Bom, tá aqui o meu ovo batidinho, tá? Eu bati bem para misturar bem a gema com a clara. E aí, eu vou passar aqui na peneira. Tá? A peneira serve para eliminar, então, aquelas partes assim do tipo membrana de gema ou aquele branquinho, né, que todo ovo tem, para manter a gema no lugar. Essas coisinhas fazem com que o ovo batido seja mais rústico, né, e tenha um gosto forte de ovo. Então, para eliminar isso, a gente peneira o ovo. Numa receita de pudim é a mesma coisa. Se você quiser um pudim mais delicado, mais fino, é bom passar então o ovo na peneira. Então, notem como o ovo batido ficou um líquido amarelo super fininho. Olha só que beleza. Delicado, tá? E então as partes mais grosseiras do ovo foram descartadas, né? A clara também tem umas partes mais grossas, né, mais viscosas e umas partes menos viscosas. Então, as partes mais viscosas ficaram na peneira, aí sobra então a parte mais nobre do ovo. Bom, o meu caldo esfriou, eu vou experimentar aqui o nível de sal do caldo. É importante a gente saber o nível de sal aqui, porque depois vai ser difícil, né? Salgar. Tá um nível de sal bom, tá? Os caldos em geral são bem salgados. Aqui, como eu coloquei só uma xícara de chá de água, o nível de sal tá até alto. Eu já piquei o wakame, tá? E aí, então, o que eu vou fazer? Eu vou misturar o caldo no ovo, tá? Tá aqui o ovo. Eu vou acrescentar. Bom, então eu vou aqui acrescentar o caldo. Tem que ser frio justamente para não talhar o ovo, tá? Como o caldo tá bem salgado, acho que eu vou colocar metade do caldo, tá? Aí eu misturo, vou misturando aqui. Sobrou muito pouco caldo, né? Eu não sei, eu tô um pouquinho receosa. Eu acho que eu vou adicionar água mesmo.
Então, deixa eu colocar um pouquinho mais de caldo, porque o caldo tá bem salgado. Tá? Então, tomem muito cuidado com isso, com o nível de sal. Se vocês usarem um caldo natural, por exemplo, caldo de alga ou qualquer outro caldo de legumes, o que vocês quiserem, e aí vocês podem acertar o nível de sal durante, né, a feitura do caldo, então vocês não terão problema com excesso de sal. Mas caldo industrializado geralmente tem muito sal. Bom, eu vou então acrescentar, tá? Eu vou acrescentar um pouquinho de água para dobrar o volume do ovo, tá? O chawanmushi original, tá? É feito com caldo de alga kombu. Então ele não fica escuro assim, ele fica bem clarinho, tá? Mas como é o hondashi é feito de peixe bonito e o pó do bonito é marrom, tá? Então dessa maneira, tá? Esse chawanmushi vai ficar escuro. Não é o que eu gostaria que fosse, tá? Eu gosto muito do chawanmushi claro por uma questão estética também. Bom, eu rasguei, né, o carpaccio de salmão. Na verdade, ele rasgou sozinho, né? A textura do salmão congelado ali, o carpaccio é péssima, tá? Então, quando eu fiz o carpaccio de salmão com um molhinho ali para comer cru, ficou horrível. Então, eu vou colocar aqui no meu chawanmushi, porque eu já tirei todo o líquido, né, do descongelamento. E aí ele vai, então, eu acredito que vai ficar bem no pudim salgado. A parte assim de proteína, vocês não precisam usar salmão, vocês podem usar pedacinho de tilápia, qualquer peixe que vocês queiram, pescadinha, o que vocês quiserem. Vocês podem colocar peito de frango também. E pode colocar canicama, né? Pode colocar o naruto. Naruto é uma massa de peixe japonesa, né? Que tem uma espiral rosa no meio. Tem o kamaboko, o chikuá, que vocês compram também em lojas japonesas. Enfim, eu acredito que essas proteínas todas vão ir muito bem, então, no seu chawanmushi. Pode colocar também um mexilhão, que fica gostoso, um vongole. Vongole fica fantástico, né? Eu adoro frutos do mar. Camarão também fica muito bom, tá? Eu acho que a única exceção a ser feita é em relação à carne vermelha, carne de vaca, né? Porque a carne de vaca provavelmente vai ficar dura e seca nesse pudim salgado. Mas tirando isso, vocês podem colocar o que vocês quiserem e vai do coração de vocês. Então eu vou começar a montar aqui os meus pudins, tá? Eu vou colocar aqui, eu posso colocar em qualquer ordem. Eu posso colocar aqui então meu salmãozinho, um pouco de alga, um pouco de ora pronobis, tá? Pode ser qualquer outro vegetal que vocês queiram. Tem gente que odeia coentro, mas coentro fica muito gostoso para quem gosta. Nirá fica ótimo. Vou colocar aqui então o meu shiitake. Caprichar aqui no shiitake porque eu adoro. Tá? E aí a ordem dos recheios é qualquer, tá? Pode ser qualquer. Deixa eu caprichar aqui no shiitake. Pode colocar o salmãozinho aqui. Olha, faz falta uma cinegrafista, viu? Quem sabe se o meu canal se profissionalizar, eu possa contratar uma equipe, né? Seria tão legal. Então, minha alga, tá? O meu ora pronobis. Então, deixa eu colocar só mais um pouquinho de shiitake aqui, porque eu gosto demais. Aí eu vou preencher com o caldo, tá? Deixa eu preencher aqui. Vou preencher com o meu caldo. Aqui, deu isso, tá?
Bom, vai dar para uma refeição perfeitamente. Eu acho que lá embaixo eu vou pegar mais 2 ovos. Aí dá para fazer mais 2 porções, né? 2 xícaras. E com isso, então, eu posso mandar para minha irmã. Então, eu vou fazer uma graça aqui. Vou colocar a minha folhinha aqui de erva cidreira. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo transferir um pouquinho do líquido deste para este. Então, eu consegui transferir, né, o caldo que eu queria. Eu vou preencher com mais recheio, então, já que a gente tem bastante recheio, né? E aí a gente vai completando aqui. O shiitake libera bastante água, tá? Então, às vezes parece que é muito e tal, depois ele dá uma murchada, tá? Caprichem sempre no caldo, tá? O caldo é o segredo de tudo. Tomem cuidado também para não colocar excesso de caldo, porque aí o pudim não vai firmar. Como esse pudim, então, ele é um pudim, digamos assim, é um pudim com mais água, com mais líquido, é um pudim muito suave, tá? Ele não é duro, ele é muito macio e muito delicado, tá? Então, eu gosto muito disso aqui. A minha mãe fazia esse pudim, que era um espetáculo. Minha mãe cozinhava muito bem. Tô colocando aqui o resto da alga. Aí depois eu vejo o que eu vou fazer com o resto. Olha a alga aqui. Eu acho que eu vou pegar o resto do shiitake, vou misturar com o salmão. Tá aqui. Desculpe o enquadramento. Eu tô sozinha. E aqui eu vou colocar, então, a minha folhinha de erva cidreira, tá? Se vocês colocarem uma cenoura também, esculpida, na forma de florzinha, fica uma graça, gente. Fica uma graça, lindo mesmo, tá? Coloquem cores, né? Cenoura, tomate, que coloca uma cor viva no prato. O prato sempre pode parecer muito mais apetitoso do que ele é. Tá? Então, tá montado aqui os meus chawanmushi. Agora eu vou, então, cozinhar no vapor. Bom, os meus chawanmushi já estão acomodados aqui nessa panela aqui, uma frigideirona grande. Vocês podem fazer numa forma, tá? Colocar água na forma e colocar no forno também. Vocês podem fazer também numa cuscuzeira, panela de vapor, etc, tá? O importante é que vocês devem considerar o chawanmushi como se fosse uma espécie de pudim. E aí, todo pudim é cozido no vapor. Então, eu vou aqui acender o fogo. Já acendi o fogo aqui. Bom, desculpa os enquadramentos, como eu disse para vocês. E aí, eu vou fechar aqui e vou deixar cozinhar, tá? Quando o ovo ficar branquinho, vocês coloquem um palito de dente para ver se o ovo tá cozido. Aí, com isso, vocês sabem se o ponto tá bom ou não, tá? O ponto é pudim firme, tá? Então, não tem muito segredo. Então, vamos aguardar. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Bom, o meu pudinzinho, né, chawanmushi, tá pronto. Olha que beleza, tá bonito demais. E essa folhinha aqui de erva cidreira deu um cheirinho a mais, tá? Aromatizou o meu pudim, né, o meu chawanmushi. E aí, acho que combinou, tá? Uma casquinha de limão siciliano, bem fininha também, eu acredito que vai ter o mesmo efeito. Vai dar um toque cítrico e muito perfumado. E também eu acho que uma folhinha de hortelã ou uma folhinha de sálvia também, acho que a sálvia ia combinar bastante, tá? Então, o chawanmushi é um pudim salgado, japonês, bem delicado. Bom, meu almoço tá pronto,
tá? Tá aqui o meu pudinzinho, chawanmushi. Olha que beleza. Eu tenho meu arroz japonês, o gohan. Eu tenho aqui a minha saladinha de legumes com molho Caesar. Tô com um copinho de chá gelado sem açúcar. E eu vou fazer um negócio que é muito assim tradicional na comida do dia a dia do japonês, que é o ochazuke. Ochazuke é o quê? É arroz com chá verde. Aí você vai falar, ai, que horrível, né? Não, não é não. Depois que você se acostuma, fica gostoso. Então eu coloco aqui o chá verde. Aí eu vou temperar. Normalmente, assim, existe o temperinho pronto aqui, o ochazuke, que você compra em empórios japoneses, tá? Ele tem sal, temperos, nori, tá? Uns crocantes, tá? E ele, então, salga o ochazuke. Então, o que isso vira? Vira uma espécie de arroz com caldo, tá? Esse ochazuke aqui pode ser feito também acrescentando gergelim torrado, pode ser preto, pode ser branco, com sal, tá? É o suficiente. Aí você tem, então, você coloca o chá verde aqui. Normalmente é chá verde quente, mas em dias muito quentes pode ser chá gelado, tá? Chá verde gelado. E aí você pega o seu gohan e aí tempera com uma pitada de sal e gergelim, tá? Eu gosto muito desse tempero aqui pronto porque ele tem mais coisas. Bom, em resumo, né? A comida japonesa não se resume a sushi e sashimi, na verdade, tá? Inclusive, o sushi e sashimi é bem caro e são comidos em ocasiões especiais. A comida do dia a dia do japonês é o gohan e eles comem muito o ochazuke, que é o gohan com chá verde temperado ali, né, com sal e alguns temperinhos, seja pronto ou seja com gergelim. E eles tomam muito misoshiro, que é o caldo de pasta de miso, que uma hora eu vou fazer. E aí eles acrescentam também na refeição um vegetal, né? Pode ser um refogadinho, por exemplo, de espinafre, pode ser um refogadinho de vagem, alguma coisa assim. E uma proteína, tá? A proteína pode ser frango, pode ser peixe, né? Peixe grelhado, frango grelhado, pode ser carne grelhada também, pode ser um tofu, alguma proteína. Então, essa é a refeição do dia a dia dos japoneses. Ah, sim, e muito chá, tá? Eles tomam muito chá. Então, eu não considero, francamente dizendo, eu não considero hot roll comida japonesa. Para mim é uma coisa alienígena, tá? Então, o hot roll com couve crisp e molho tarê, assim, é uma coisa extremamente estranha para mim, tá? Assim como o poke, eu não considero o poke comida japonesa. Mesmo porque o poke, ele foi inventado no Havaí, né? E supostamente tem uma característica japonesa, porque é como se fosse o arroz é arroz gohan ou arroz de sushi, e em cima você tem os toppings, mas eles põem manga, eles põem abacate. Gente, manga e abacate no Japão são extremamente caros, né? Então você não tem manga e abacate na culinária japonesa, tá? Porque é muito caro. Outra coisa, né? Se usa muito o salmão, né? O salmão em cativeiro e tal. Na verdade, o salmão ele foi popularizado para a culinária japonesa pelos noruegueses, né? Porque assim, os japoneses originalmente não comiam muito sashimi de salmão e foi popularizado então pelos noruegueses, tá? Aqui no Brasil, eu acredito que exista um abuso, né, do sashimi e sushi de salmão e não há variedade, tá? Se você encontrar um atum, dê graças a Deus, porque os peixes para sashimi no Japão são extremamente variados
e é uma culinária extremamente rica, né? Aqui a gente encontra, então, sushi e sashimi de tilápia, né? Não existe tilápia no Japão. Mas, assim, a tilápia é um peixe legal para comer como sushi e sashimi, eu considero, tá? É um peixe suave, um peixe branco, e aí é uma boa alternativa para outros peixes brancos pescados, né? Então sai muito mais barato, porque é em cativeiro, né? E é um peixe que chega extremamente fresco para a gente. Então, assim, temaki também. O temaki de salmão com cream cheese e cebolinha. Para mim, isso daí, gente, o que é isso? Meu Deus do céu! Deus do céu, o que é isso? E tem ainda por cima, tem o temaki frito, né? Para piorar, tem o temaki frito. Então, bom, eu não critico, obviamente, as pessoas, né, a comer o que quiserem, lógico, né? Mas o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, né? Ele consegue, então, fazer aí uns malabarismos culinários e daqui a pouco toda essa comida dita japonesa vai fazer parte da culinária brasileira, né? É nossa, né? Então, eu assim sugiro para nacionalizar ainda mais, né, a culinária japonesa para o Brasil, substituir o cream cheese pelo catupiry, tá? Então, substitua o cream cheese pelo catupiry e bola para frente. Acho que vai ficar gostoso também, tá bom? Mas então, como eu tenho essa ascendência japonesa direta, meus pais eram japoneses, então para o meu paladar não vai, tá? Desculpa, mas o Joe, o hot roll, temaki de cream cheese com salmão, não vai. Mas ninguém vai ser preso por cometer esses sacrilégios, tá? Então é isso, tá bom, gente? Um bom dia para vocês.